Pequeno resumo da ópera, a gente tinha nossa amiga função que pega P e manda em θP, onde θP é a probabilidade de percolação. A probabilidade da origem está conectada a infinitos vértices por caminhos de elos abertos. Né? É uma função que vai daqui do 0,1 no intervalo 0,1. E aí o teorema principal eu mostrei que existe um número mágico em D maior do que 2, maior ou igual a 2. Existe um número mágico, que a gente chama de ponto crítico, e a graça do teorema é simplesmente falar que o ponto crítico está estritamente dentro do intervalo 0,1, onde, antes do ponto crítico, a função vale 0, e depois desse ponto, a função é estritamente positiva. Então vem a pergunta, e no ponto crítico? Percola ou não percola com probabilidade positiva? A função poderia ser assim, né? Ela valer 0 no ponto crítico. Ou poderia ser assim. Ela vale algo estritamente positivo no ponto crítico. Bom, vocês estão perguntando, por que ela é contínua depois do ponto crítico, convexa, côncava? Isso é mais fácil de mostrar. Mas a pergunta natural, o teorema não fala nada, o que ocorre no ponto crítico? Percola com probabilidade 0 ou não percola com probabilidade 0? Isso eu já contei para vocês na primeira aula. Em duas dimensões, no ponto crítico, a probabilidade de percolar é 0. Se a dimensão é suficientemente alta, o alto é maior do que 19, também no ponto crítico, a probabilidade de percolação é 0. Entre 3 e 18, isso é o problema em aberto mais famoso de toda a percolação e certamente um dos mais importantes de toda a teoria de probabilidade, mostrar se percola ou não no ponto crítico. Certo? Então, nosso objetivo, a partir de agora até sexta-feira, é mostrar que em duas dimensões a probabilidade de percolação no ponto crítico é 0. Tá? Se sobrar um pouco de tempo, aí na sexta-feira eu falo um pouco de bobagens, aplicações, coisas do tipo para vocês. Mas o objetivo principal é mostrar que em duas dimensões o comportamento dessa função é assim, igual está a roxinha. Não é amarela. Tá claro? Então, na aula de hoje, que talvez vai ser a mais técnica de todas, então peço um pouco de paciência. Se eu afugentar vocês com a aula de hoje, pode voltar amanhã, que amanhã vai ser só desenho bonito no quadro. Não vai ter nenhum teorema chato. Hoje nós vamos ter um. Mostrar... Tem dois ingredientes principais para fazer essa prova. Um deles é bastante intuitivo e a prova não é que ela é difícil, mas ela precisa de conhecimentos mais sofisticados. Então eu vou só enunciar esse teorema e certamente vocês vão acreditar, porque ele é intuitivo. O segundo teorema, que é o que eu vou essencialmente gastar a aula de hoje para provar, ele não é intuitivo. Então, é até mais legal que a gente prove esse. Certo? Então, primeiro eu quero fazer algumas definições simples. Então, definição é um evento A. Evento é um nome afrescalhado que probabilista gosta de dar para conjunto que está na sigma álgebra. Tá? Então, um evento A é dito crescente se para qualquer configuração pertencente ao evento... Opa, desculpa, antes eu tenho que definir outra coisa. Desculpa. Então, se eu tenho ômega e ômega til, duas configurações, ou seja, duas realizações do meu processo de percolação, falei quem é 0 e quem é 1 em cada elo, eu vou definir uma ordem parcial entre as configurações. Eu vou falar que ômega é menor ou igual que o ômega til se ômega no elo E é sempre menor ou igual que o ômega til no elo E para todo elo.
ou seja, uma configuração é menor do que a outra, toda vez que a menor valer 1, a outra tem que valer 1 também. Em percolês, uma configuração é menor do que a outra se eu posso obter a maior a partir da menor simplesmente abrindo mais elos. Então, observa que duas configurações, a princípio, elas podem não ser comparáveis. Né? Se eu pego uma configuração onde esse elo aqui está aberto e esse aqui está fechado, né? E depois eu pego outra configuração onde o resto é todo igual, mas esse aqui está fechado e esse aqui está aberto, essas configurações não são comparáveis. Está claro que uma configuração ser maior do que a outra? Ou seja, isso é uma ordem parcial. Não é todo mundo que eu posso falar, não posso pegar quaisquer dois caras e falar que um é sempre menor ou igual do que o outro. Está claro? Muito bem. Então, definição. Um evento A é crescente se, para qualquer configuração que está nesse evento, então, ômega til também tem que estar no evento para todo ômega til maior do que ômega. Ou seja, um evento ele é crescente, se eu tenho uma configuração que está naquele evento, então se o evento é crescente, qualquer outra configuração que eu obtenho a partir dessa, onde eu abro mais elos, ele também tem que estar no evento. Ou seja, evento crescente, em geral, são aqueles eventos que são favorecidos pela abertura de elos. Então, por exemplo, o evento percolar é crescente. Porque se eu pego uma configuração onde percola, se eu pego outra configuração maior do que ela, é uma configuração onde eu abro mais elos. Continua percolando. Isso é claro? Certo? E eu digo que A é decrescente se o complementar de A é crescente. Então, observem que tem eventos que não são nem crescentes nem decrescentes. Né? Em geral, eventos crescentes são aqueles que são favorecidos pela abertura de elos. Eventos decrescentes são aqueles que são favorecidos pelo fechamento de elos. Tem evento que não é nem crescente nem decrescente. Por exemplo, um evento que eu vou usar daqui a pouco é o seguinte. Imagina que eu tenho um determinado quadrado aqui da minha rede, né? Aí eu quero considerar o seguinte evento. Esse caminho aqui que eu vou chamar de S é um cruzamento que conecta o lado leste ao lado oeste, né? É um cruzamento esquerda-direita, e eu quero que se eu falar simplesmente existe um cruzamento da esquerda para a direita, isso é um evento crescente. Porque se eu tenho um cruzamento e eu abro mais elos, continua tendo um cruzamento. Tá claro? Agora, se eu falo S é o cruzamento mais baixo, é o cruzamento esquerda-direita mais baixo que eu tenho nessa caixa, isso já não é mais um evento crescente. Porque se, imagina, pega uma configuração onde S é o cruzamento mais baixo que faz essa ligação esquerda-direita. Se eu abro mais elos, pode ser que eu abri essa região aqui, né? Então, o cruzamento mais baixo deixou de ser esse S. Esse evento não é nem crescente nem decrescente. Claro? Então, agora, eu vou só enunciar o primeiro desses resultados que eu não vou provar. Ele é bastante intuitivo e a prova, apesar de não ser simples, a gente precisa de um martelaço, que é o chamado Teorema de Convergência de Martingale. Então, eu ia ficar até sexta-feira aqui para vocês, só para eu definir o que é martingale, explicar o que é um martingale, por que um martingale converge. Aí perdemos o curso. Mas esse teorema é relativamente intuitivo de vocês acreditarem. Então, um teorema, que é chamado desigualdade de Harris, ou desigualdade FKG, ela foi provada originalmente por Harris no contexto de percolação e depois foi generalizada em outros contextos
por esses três caras, Fortuan, Castellan e Genibre. Então, daí que vem esse nome. Diz o seguinte, o enunciado é muito simples. Sejam A e B eventos crescentes. Então, a probabilidade da interseção desses dois eventos é maior ou igual que o produto das probabilidades. Pequena revisão de probabilidade. Se eu tenho A e B dois eventos quaisquer, né, a gente definia a probabilidade de A condicionada a B como sendo a proporção da interseção dentro do evento B. Né? Então imagina, está aqui meu espaço amostral, eu tenho aqui meu conjunto A, tenho aqui meu conjunto B. Então, num certo sentido, probabilidade de A é a espécie de quanto que A mede dentro do todo. Correto? Então, falar de probabilidade de A dado B é quanto que a interseção dos dois mede dentro de B. Correto? Então, observe. Se isso aqui é verdade, né, o que eu estou falando é que se a probabilidade da interseção é maior ou igual do que o produto das probabilidades, o que a gente está falando é que a probabilidade de A dado B é maior ou igual que a probabilidade de A. Ou que a probabilidade de B dado A é maior ou igual que a probabilidade de B. Ou seja, se um evento crescente ocorre, é porque elos estão abertos. Então isso ajuda na ocorrência de outro evento crescente. Tá claro? Se um evento não tivesse nada a ver com o outro, eles fossem independentes, a gente teria a igualdade aqui. Correto? Mas se ambos são crescentes, um ajuda o outro a ocorrer. É clara essa intuição? Ou seja, o resultado é bastante intuitivo. Né? Mas, como todo resultado em matemática, requer uma prova. E, bom, tenham fé, é verdade, eu não vou provar para vocês. Tá claro? Corolário. É o chamado truque da raiz quadrada. O truque da raiz quadrada diz o seguinte. Sejam A1 e A2 eventos crescentes e com a mesma probabilidade. Com P de A1 igual a P de A2. Vamos chamar de a união desses dois. Então, a probabilidade de A1 é maior ou igual que 1 menos 1 menos P de A raiz quadrada. Antes de eu provar o truque da raiz quadrada, a prova é muito simples. Observe o seguinte. Certamente, o que o teorema está falando é me dar uma cota inferior para a probabilidade de A1. Isso é claro? Bom, cota inferior para a probabilidade de A1, sem hipótese nenhuma, eu já posso dar. Certamente a probabilidade de A1 é maior ou igual que metade da probabilidade de A. Porque a união de A1 com A2 dá A, os dois têm a mesma probabilidade. Todo mundo concorda? Mas observa que, num certo sentido, essa cota aqui é bem mais bacana do que aquela. Imagina que A é um evento que ocorre com probabilidade alta, próxima de 1.
Se A ocorre com probabilidade próxima de 1, essa cota aqui está me falando que a probabilidade de A1 é maior do que um troço próximo de meio. Se a probabilidade de A é próxima de 1, 1 menos P de A é próximo de 0, raiz quadrada é próximo de 0, 1 menos um troço próximo de 0 é próximo de 1. Ou seja, essa cota aqui é muito mais fina do que aquela. Tá claro? E a prova é fácil. Então, demonstração do truque da raiz quadrada. Observem que eu posso falar aqui. 1 menos P de A é igual a 1 menos probabilidade de A, eu posso falar que é a probabilidade do A1 mais a probabilidade do A2 menos a probabilidade da interseção. Né? Princípio da inclusão e exclusão. Probabilidade da união de quaisquer dois conjuntos é a soma das probabilidades de cada um deles menos a probabilidade da interseção. Beleza? Aí agora, eu vou usar a única hipótese que eu tenho, que é o fato deles serem crescentes. Então, se eles são crescentes, eu uso a desigualdade FKG e posso falar que aquilo é maior do que 1 menos P de A1 menos P de A2 mais P de A1 vezes P de A2. Bom, não é a única hipótese que eu tenho. Eu tenho a hipótese deles terem a mesma probabilidade. Se eles têm a mesma probabilidade, então aquilo ali é igual a 1 menos 2 vezes P de A1 mais P de A1 ao quadrado, que é igual a 1 menos P de A1 ao quadrado. Bom, agora é só tirar a raiz quadrada e isolar P de A1, que eu tenho teorema. Tá clara a prova? Muito bem. Então agora nós vamos provar esse resultado, que certamente é um marco na percolação, que é chamada desigualdade de Russo-Seymour-Welsh. Ela foi provada por Lúcio Russo no meio dos anos 70 e pouco tempo depois foi provada de modo independente. Teve até uma certa fricção por Seymour e Welsh. Então, hoje a gente chama de desigualdade de Russo-Seymour-Welsh ou desigualdade de RSW. Então, antes de eu enunciar, vou só fazer algumas definições. Definições não, vamos só estabelecer algumas notações aqui, tá? Eu vou chamar de R, L, N. Para mim vai ser o retângulo de lados. 0 NL por 0 L. Ou seja, isso aqui vai me medir o tamanho do lado menor e N é quantas vezes o lado maior é maior do que o menor. Então, o lado menor tem tamanho L, o lado maior tem L vezes N. Ou seja, isso aqui é um retângulo assim, né? Em geral, o N é maior do que 1. Então, aqui mede L, aqui mede NL. Tá claro? Bom, e retângulo aqui eu também estou fazendo um abuso de notação. Talvez seja mais legal colocar... Bom, vamos deixar assim. Quando eu falo retângulo é isso aqui, né? Tá claro? E eu vou chamar de R, N, R, L, N, P, a probabilidade de no retângulo L por NL, eu tenho um cruzamento da esquerda para a direita. Ou seja, eu tenho um cruzamento no sentido mais difícil. Tá claro? Bom, aqui, esse desenho aqui é um abuso. Imagina que, claro que isso aqui não faz curva, né? Mas imagina que o meu reticulado é muito pequenininho aqui, aí para não ficar desenhando caminhos assim,
Beleza? E eu vou escrever simplesmente como R, L, para mim vai ser o R, L, 1. Ou seja, cruzar um quadrado da esquerda para a direita. Beleza? Então, teorema, vamos escrever aqui embaixo, não é tão importante, vamos escrever lá no canto. Então, teorema é a desigualdade de Russo, Seymour e Welsh diz o seguinte: que a probabilidade de eu cruzar um retângulo L por 3 meios de L, cruzar ele da esquerda para a direita, isso vai ser sempre maior ou igual que 1 menos 1 menos a probabilidade de eu cruzar um quadrado, raiz quadrada, elevado ao cubo. Aqui P, aqui P. E isso para todo P no intervalo 0,1. Ou seja, o que o teorema está falando é o seguinte. Então, essa região aqui é um quadrado, tá? Então, o que essa desigualdade está falando é que se eu consigo cruzar um quadrado com probabilidade suficientemente alta, então eu cruzo um retângulo no sentido mais difícil, um retângulo com essa proporção, também com probabilidade suficientemente alta. Na próxima aula eu vou querer cruzar retângulos com outras proporções, vou querer cruzar anéis, vou querer cruzar um tanto de coisa. Só que se eu tenho esse primeiro teorema, todos os outros teoremas de cruzamento que eu vou provar para vocês na próxima aula, eu vou provar só fazendo desenho. E tudo isso de maneira rigorosa, não vou nem esboço de prova. Ou seja, com aquele tijolo ali, eu vou construir uma cidade. Está claro o que diz o teorema? Talvez eu estou andando muito rápido, porque o objetivo da aula de hoje é só provar esse teorema. Então vamos lá. Deixa eu fazer um desenho mais caprichado aqui. Então, isso aqui é um retângulo L. Bom, a proporção não está adequada, mas minhas dimensões são assim. Isso aqui é L. Aqui mede L sobre 2, aqui mede L sobre 2, aqui mede L sobre 2. Então, apesar do desenho estar péssimo, isso aqui é um quadrado. Tá claro? Beleza? Então, o que eu vou mostrar é que se eu cruzo um quadrado com probabilidade alta, eu cruzo o retângulo com probabilidade alta. Então vamos definir uma série de coisas que eu vou querer giz colorido. Vou definir
S como sendo o evento. Dá para vocês enxergarem? Não. Então vai tudo de branco mesmo. Vou fazer assim. Aqui está escrito ES. Agora eu escrevo de branco. ES, para mim, vai ser o evento onde S é o cruzamento esquerda-direita mais baixo no quadrado 0L, 0L. Então, eu estou olhando só o quadrado. Então, aqui está a origem, tá? Eu estou olhando... Não quero desenhar assim. Bom, pelo menos essas duas metades eu quero que sejam iguais. Então, imagina que esse aqui é o meu caminho S, esse que eu desenhei em roxo, correto? Aí eu estou falando que não só esse caminho é todo aberto, como eu não consigo nenhum caminho abaixo desse todo aberto fazendo essa conexão. Tá claro? Então, duas coisas a observar. Primeiro, esse evento não é crescente. Né? Porque eu posso abrir mais elos e o cruzamento mais baixo vai continuar. Ter um cruzamento é crescente. Se eu abrir mais elos, eu continuo tendo um cruzamento. Mas pode ser que aquele deixe de ser o mais baixo. Correto? Então, esse evento não é crescente. E segunda observação que vai ser importantíssima para a gente. Para eu saber se esse evento ocorre ou não, eu só preciso olhar o estado dos elos que estão abaixo dessa curva. Vocês concordam? Eu preciso olhar a curva e verificar que ela está aberta, e tenho que olhar abaixo da curva, ver se não tem nada mais abaixo que faça o cruzamento. Eu não preciso de olhar nada acima da curva. Esse evento é totalmente independente de qualquer evento que dependa só dos elos acima da curva. Isso é claro? Muito bem. Vou chamar de SR. Isso aqui, por definição, vai ser o trecho de S compreendido entre o último toque na reta L sobre 2, 0L, até L zero L. Ou seja, o SR, então está aqui o caminho S. Observe que eu redesenhei de propósito um caminho que toca a reta L sobre 2, 0L é esse pedaço aqui, esse segmento aqui. Isso é claro? Então, de propósito, eu desenhei um cruzamento que cruza esse segmento mais de uma vez. Então, o que eu estou chamando de SR é o pedaço que vai do último cruzamento até a ponta de lá. Ou seja, SR é esse trechinho aqui. Tá claro? Vou chamar de SR. R, a reflexão de SR em torno
do segmento L, 0L. Ou seja, meu SR, duas linhas, é uma coisa mais ou menos assim, né? Certo? Então, esse aqui é o meu SR. Para os que estão anotando, tentem caprichar mais do que eu no desenho, que depois vai ter um dever de casa para vocês. Tá claro tudo até aí? Eu vou chamar de A de SR, SRR. Isso aqui para mim vai ser a região do quadrado que vai de L sobre 2 até 3L sobre 2, 0L, acima de SR união com SRR. Ou seja, é a região desse quadrado aqui que está acima dessa curva. Ou seja, é o quadrado todo menos esse pedacinho aqui. Correto? E eu vou chamar de B de SR a região do quadrado 0L, 0L, abaixo aqui é de S, abaixo da curva S. Eu vou achurar essa região, ou seja, B é essa região achurada aqui, né? Beleza? Paciência, que tem mais coisa. Bom, vamos deixar o truque da raiz quadrada aqui quieto. Estou acabando. Agora eu vou definir como sendo Fs Fs para mim vai ser o evento onde tem um cruzamento. Vamos escrever, depois eu mostro no desenho. Fs é o evento onde existe um cruzamento. Na região. Um cruzamento ligando o segmento L sobre 2, 3L sobre 2, produto cartesiano, L, até SR, dentro da região A menos B. Ou seja, se eu olho esse pedaço aqui, né, que vai de L sobre 2 até 3L sobre 2 e a ordenada vale L, estou olhando esse segmento, eu quero que tenha um cruzamento daqui até o SR, e esse cruzamento tem que estar na região A, mas fora da região achurada. Observe que eu posso usar, inclusive, esse trecho de S, que eu já sei que está todo aberto, né? Então, vamos fazer um desenho mais ou menos assim. Posso usar um pedaço aqui da curva.
e toca em SR. Beleza? Vou definir agora G como sendo a união sobre todos os possíveis, união sobre todos os caminhos S, tais que o primeiro vértice de SR tem ordenada menor ou igual do que L sobre 2, união de ES, interseção com FS. Então aqui eu vou querer olhar só os caminhos S, onde a ordenada desse ponto mágico aqui está na metade de baixo do retângulo. Tá claro? Certo? Agora é o último que eu vou definir. H. H é o evento existe cruzamento esquerda-direita em... Agora eu vou querer o quadrado que vai de L sobre 2 até 3L sobre 2, 0L, com o primeiro vértice com ordenada maior ou igual do que L sobre 2. Então, por enquanto eu não vou desenhar. Quem está fazendo desenho aí, tentem repetir aquele desenho. Tenta desenhar um cruzamento que satisfaz aqui o evento H. E vocês vão verificar, para vocês verificarem o seguinte, que o evento que a gente quer considerar não devia ter, agora vai. Então, de novo, eu estou interessado em calcular a probabilidade do evento, que eu chamei de R, L, 3 meios, que é ter um cruzamento leste-oeste nesse retângulo. Um cruzamento esquerda-direita nesse retângulo. Tá claro? Então, desenhe o cruzamento H para vocês se convencerem que G interseção com H está contido nesse evento. 10 segundos para os que estão desenhando tentarem fazer isso. Então, eu vou ter um cruzamento daqui até aqui, e onde a ponta da esquerda está aqui acima dessa região. Então, sei lá, vamos ter uma coisa assim. Então, observa que se tudo isso ocorre, eu tenho meu cruzamento da esquerda para a direita no retângulo maior. Né? Eu posso fazer isso aqui, né? Puf. E vou. Estão convencidos disso? Né? Por exemplo, aqui no caso, meu caminho é esse. Agora eu vou desenhar de branco para não bagunçar. Claro?
Então, se a gente tem essa igualdade, então a probabilidade desse evento, então, justamente o que eu chamei de R, L, 3 meios, que é a probabilidade desse evento, que é a probabilidade de ter esse cruzamento, né? Isso tem que ser maior ou igual que a probabilidade de G interseção com H. Correto? Agora eu afirmo para vocês que tanto G quanto H são eventos crescentes. Se eles são eventos crescentes, então a probabilidade da interseção pela desigualdade FKG vai ser maior ou igual que o produto das probabilidades. Vamos nos convencer que eles são crescentes. O H é fácil ver que é crescente, né? Se tem um cruzamento satisfazendo essa propriedade, né? Se eu abro mais elos, isso aqui continua sendo satisfeito. Então esse evento é trivialmente crescente. Tá claro? O G é um pouco mais sutil da gente verificar que ele é crescente. Porque observa que o E não era. Porque o E falava que tinha que ser o cruzamento mais baixo, né? Mas esse, o G, é. Porque, de novo, suponha que esse evento ocorra. Se esse evento ocorre, é porque existe um caminho, existe um cara daqui da união, existe um caminho S, tal que ocorra é S e FS. Ou seja, bom, o FS trivialmente é crescente. Correto? Então pega uma configuração onde ocorre o caminho é S, que é aquele primeiro pedaço roxo, até antes do bico, né? E ocorre o evento FS, que é esse caminho amarelo. Correto? Se eu abro mais elos, eu continuo tendo cruzamento amarelo e continuo tendo cruzamento roxo. Só que agora não tem garantia mais que o cruzamento roxo é o mais baixo. Mas observa que eu não estou olhando, eu não estou falando que esse evento é crescente. Eu estou falando que a união deles é crescente. Então, se eu abro mais elos, eu continuo tendo um cruzamento ali onde eu quero, só que pode ser que ele seja mais baixo ainda. Mas se ele é mais baixo ainda, ele continua tendo ordenada menor do que L sobre 2. Isso é claro? Ou seja, sem essa união, isso aqui não é crescente. Mas a união desses eventos é crescente. Se eu abro mais elos, pode ser que eu mude o meu caminho S. Mas continua tendo um outro S, pelo menos mais baixo do que ele. Isso é claro? Então, o que a gente vai fazer agora é estimar individualmente essas probabilidades. Vamos começar pelas mais fáceis. P de H. Então, de novo, quem que é P de H? H é o evento, existe um cruzamento esquerda para direita nesse retângulo, onde o primeiro vértice tem ordenada maior do que L sobre 2. Eu vou chamar de, vou inventar minha notação de preguiçoso. Vou chamar de H chapéu, o evento onde existe cruzamento esquerda para direita no mesmo quadrado, com o primeiro vértice com ordenada menor ou igual do que S sobre 2. Então, por simetria, todo mundo concorda que a probabilidade de H, por simetria, vocês concordam que a probabilidade de H é igual à probabilidade do H chapéu? Né? Se você pega qualquer configuração onde tem qualquer configuração onde existe um caminho que satisfaz aqui o evento H, né? Reflete isso em torno do meio do quadrado, você tem uma configuração que ocorre H chapéu. E essas configurações têm sempre a mesma probabilidade. Como é um número finito de configurações. Claro, eu vou usar muito argumento de simetria até o fim da aula de hoje. E mais, vocês concordam que H
e H chapéu são crescentes. E outra, H unido com H chapéu é quem? H tem um cruzamento esquerda-direita que começa daqui. Né? Esse é um cara típico que está em H. H chapéu tem um cruzamento esquerda-direita que começa daqui. A união dos dois é simplesmente o evento, existe um cruzamento esquerda-direita. Todo mundo concorda? Então, a união desses dois é simplesmente o evento, existe cruzamento esquerda, direita, no quadrado L sobre 2, 3L sobre 2, 0L. Então, agora estou exatamente aqui na hipótese do truque da raiz quadrada. Eu tenho dois eventos, H e H chapéu, ambos crescentes, com a mesma probabilidade. Então, pega a união dos dois. A probabilidade de cada um deles tem que ser maior do que 1 menos a probabilidade da união raiz quadrada. Então, pelo truque da raiz quadrada, pelo truque da raiz quadrada, eu posso falar que o P de H é maior ou igual que 1 menos 1 menos a probabilidade da união. A probabilidade da união é ter um cruzamento esquerda-direita num quadrado, que é simplesmente o que a gente chamou de RL. Correto? Raiz quadrada disso. Tá claro? Então, o que a gente vai fazer, que vai demorar um pouquinho agora, até o fim da aula, é mostrar que a probabilidade de G é exatamente isso aqui ao quadrado. Então, o produto das duas vai ser isso aqui ao cubo, que é exatamente o teorema que eu quero. Tá claro? Todo mundo concorda? Para terminar a prova, basta mostrar que a probabilidade de G é maior do que esse aqui ao quadrado. Certo? Então, vamos calcular a probabilidade de G. Probabilidade de G é a probabilidade dessa união. Isso é claro? Bom, então isso é igual à soma em S, satisfazendo as mesmas coisas, do P de ES, interseção com FS. Por que eu pus igual e não menor ou igual, hein? Por que eu pude falar que a probabilidade da união é a soma das probabilidades? É claro para todo mundo que esses eventos são 2 a 2 disjuntos? Sim? São 2 a 2 disjuntos. Por que são 2 a 2 disjuntos? Porque eu exijo que S seja o cruzamento mais baixo. Se S fosse um cruzamento qualquer, que observa, não tem nenhuma configuração que está em dois desses caras. Para dois S diferentes. Correto?
E isso é necessário, porque se eu tivesse menor ou igual aqui, eu ia ter desigualdade no sentido contrário que eu quero. Eu vou querer que aquilo seja maior ou igual do que alguma coisa. Correto? Agora vem essa observação que eu já falei, vou repetir, que é importantíssimo. De novo, o evento é S, que é o evento. Eu tenho esse cruzamento aqui no primeiro quadrado, e o cruzamento S é o mais baixo. Para eu saber se esse evento ocorre ou não, eu só preciso olhar o caminho S e a região achurada. Todo mundo concorda? Precisa disso aqui estar aberto, e eu preciso verificar que não tem nenhum caminho aberto abaixo desse. Eu não preciso olhar nada aqui em cima da curva. Isso é claro? Agora olha o evento FS. O evento FS é o evento onde existe um cruzamento ligando esse segmento aqui até o SR. Para eu saber se esse evento ocorre ou não, eu só olho a região acima da curva. Todo mundo concorda com isso? Ou seja, esse evento aqui, para eu saber se ocorre ou não, eu só preciso olhar a curva S e abaixo de S. Para esse evento aqui eu saber se ocorre ou não, eu só preciso olhar o que está acima da curva S. Ou seja, para eu saber se esses eventos ocorrem ou não, eu olho conjuntos disjuntos de elos. Como cada elo está aberto de modo independente uns dos outros, esses eventos são independentes. Ou seja, a probabilidade daquela interseção é o produto das probabilidades. Isso é claro? Para isso é crucial eu estar afirmando que S é o caminho mais baixo. E quando eu falo S é um cruzamento, simplesmente é um cruzamento, existe um cruzamento, eu tenho que olhar a caixa toda. Mas se eu falo S é o cruzamento mais baixo, eu só tenho que olhar de S para baixo. Todo mundo concorda com isso? Então, eu posso falar que isso aqui é igual a soma em S satisfazendo blá 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 da probabilidade do evento S vezes a probabilidade do evento FS. Então, vamos estimar quanto que vale a probabilidade do evento FS. Então, recapitulando, FS é o evento onde tem um cruzamento ligando esse segmento aqui, esse segmento, até a curva SR, na região A menos B, ou seja, dentro desse quadrado, acima da curva. Tá claro? Todo mundo concorda com isso? Observe que como eu já tenho a curva, de novo, eu desenhei essa interseção aqui de propósito, porque isso aqui é uma coisa que vem de graça para mim. Eu sei que isso aqui está aberto. Se eu falasse, vamos chamar de FS linha, FS chapéu, o evento onde existe um cruzamento ligando blá blá blá, tá, 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 dentro da região A, esse cruzamento é mais difícil. Apesar de teoricamente ter menos espaço, não é que tem menos espaço. Antes eu proibia usar esse pedaço. Mas observe que eu não preciso usar esse pedaço, porque se eu quiser entrar dentro desse pedaço, eu já sei que isso aqui tudo está aberto. Correto? Ou seja, a probabilidade do evento FS, ela é maior ou igual que a probabilidade do FS chapéu. Claro? Todo mundo concorda? Muito bem. Agora, observem que, então, se FS chapéu é esse evento aqui, bom, já que eu apaguei, vamos deixar de branco, o FS tio é o evento blá 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 blá, só que eu quero ligar até o SRR.
Então, FS chapéu é o evento onde, desse segmento, eu conecto até o SR. O FS tio é desse segmento, eu conecto até o SRR. Bom, um é a imagem especular do outro em relação aqui ao meio do quadrado. Vocês concordam que por simetria, de novo, a probabilidade do FS chapéu e do FS tio é a mesma? Concordam? De novo. Um é, daqui desse segmento branco mais grosso que eu desenhei, eu conecto até aqui. O outro é, do mesmo segmento, eu conecto até aqui. Um foi obtido a partir do outro por reflexão. Essas probabilidades são idênticas. Isso é claro? E quem que é a união desses dois eventos? A união desses dois eventos é o evento do segmento branco, eu conecto até o SR unido com o SRR. Isso é claro? Então eu posso falar, de novo, pelo truque da raiz quadrada. Então, truque da raiz quadrada, isso vai ser maior ou igual que 1 menos 1 menos a probabilidade. Vou escrever em desenho. A probabilidade de ter um cruzamento daqui até qualquer lugar daqui da curva. Certo? Onde aqui eu estou olhando explicitamente o SR unido com o SRR. Então, maior que menos isso. Raiz quadrada. Claro? Agora vocês concordam que a probabilidade de eu ter um cruzamento daqui da tampa do quadrado até uma curva meio esquisita, que vem antes do fundo, certamente é mais fácil eu fazer esse cruzamento do que cruzar da tampa até o fundo. Todo mundo concorda? Concordam? Então, isso aqui certamente é maior ou igual que 1 menos 1 menos a probabilidade de eu cruzar um quadrado da tampa até o fundo, por simetria, é a mesma probabilidade de eu cruzar um quadrado da esquerda para a direita. Certo? E a probabilidade de eu cruzar um quadrado da esquerda para a direita é o nosso amigo RL. Claro? Então, se eu tenho essa estimativa para FS, agora eu jogo ela aqui dentro e posso falar que a probabilidade de G vai ser maior ou igual. Então, observa que essa estimativa agora, ela não depende mais de F. Então, ela sai da soma. Então, ela é maior ou igual que 1 menos 1 menos RL raiz vezes... Raiz está fora de parênteses, senão cancela 1 com 1. Vezes soma em S da probabilidade de ES. Ainda bem que tem gente prestando atenção. Tá bom. Tá claro, gente, até aí? Então agora nós vamos fazer nosso último uso. Bom, parodiando também, grande truque da raiz quadrada, né? Vamos usar ele de novo agora para calcular aquela soma. De novo, eu apaguei a definição do ES, mas ES é o evento onde S é o cruzamento mais baixo aqui nesse quadrado da esquerda. Certo? Quando eu faço a soma sobre todos os S's, né? Isso aqui eu posso falar que é a probabilidade do seguinte evento. O cruzamento mais
baixo naquele quadrado da esquerda, o vértice da esquerda dele, o início dele, tem coordenada menor do que L sobre 2. Vou escrever isso aqui simplesmente da seguinte maneira. Como isso aqui, esse S já concordaram que é uma união disjunta, né? Bom, aqui eu posso apagar tudo. Então, observe o seguinte, eu posso escrever isso aqui como sendo a probabilidade da união dos ES, que é a probabilidade de E, onde E é simplesmente a união dos ES. Né? Então, vamos escrever em palavras para a gente não se perder. E é o conjunto onde o cruzamento mais baixo em 0L, 0L, começa com um vértice de ordenada menor ou igual do que L sobre 2. Claro? Bom, vocês já aprenderam minha notação de preguiçoso. Então, eu vou definir E, chapéu, como sendo o evento. O cruzamento mais alto no mesmo quadrado começa com um vértice com ordenada maior ou igual do que L sobre 2. Vocês concordam que tanto E quanto E chapéu são crescentes? De novo, vamos olhar só para o E, para outra situação é análoga. O cruzamento, eu não estou especificando quem é o cruzamento. Só estou falando que o cruzamento mais baixo, ele começa com um vértice maior do que L sobre 2. Se eu abro mais elos, a única coisa que pode acontecer é que agora o cruzamento continua tendo cruzamento, só que o que pode acontecer é o cruzamento mais baixo ser mais baixo ainda. Então, portanto, ele continua tendo o primeiro vértice com coordenada menor do que L sobre 2. Tá claro? Então, certamente, E e E chapéu são crescentes. Por simetria, eles têm a mesma probabilidade. Correto? E quem que vai ser a união dos dois? A união dos dois é união com E chapéu, é simplesmente o evento. No quadrado eu tenho um cruzamento esquerda-direita. Talvez não seja totalmente óbvio. Bom. Que essa inclusão é óbvia, né? Porque se eu estou em qualquer um desses aqui, eu tenho um cruzamento. Então eu tenho um cruzamento. Né? Aí vocês devem estar se perguntando que talvez não seja óbvia essa inclusão. Bom, se pega uma configuração que está nesse evento, então existe um cruzamento. Tá claro? Existe um cruzamento. Se ele está em E, ou seja, se o cruzamento mais baixo começa de um ponto menor do que L sobre 2, ótimo, ele está aqui. Mas suponha que ele não está em E, ou seja, o cruzamento mais baixo, a ordenada dele não é menor do que L sobre 2, é maior do que L sobre 2. Ora, se o cruzamento mais baixo começa de um ponto maior do que L sobre 2, o cruzamento mais alto também tem que começar de um ponto maior do que L sobre 2. Então eu estou no E chapéu. Isso é claro? Então, logo, novamente, pelo truque da raiz quadrada, eu posso concluir
que P de E, ou seja, que soma, vamos dizer assim, que P de E, que é a soma dos P de ES, é maior ou igual que 1 menos 1 menos RL raiz quadrada. Logo, P de G vai ser maior do que 1 menos 1 menos RL raiz quadrada ao quadrado. Então, se P de G é maior do que isso, P de H é maior do que isso, então o produto dos dois vai ser maior que 1 menos 1 menos RL raiz quadrada ao cubo. Concluindo a prova do teorema. Tá claro, gente? Bom, peço que vocês não assustem. Provavelmente isso é o de mais complicado que eu vou fazer em todo esse mini curso. Na aula que vem a gente vai provar uma série de teoremas sobre cruzamentos, né? Só que como a gente já tem esse teorema, provar que eu tenho outros cruzamentos que eu vou querer vão sair quase de graça só aplicando esse resultado. Então a prova vai ser fazer um monte de desenho bonitinho. Beleza? Perguntas? Então, todo mundo entendeu tudo? Ou nada, né? Diga. A união desses dois aqui. Tá. Sem problemas. Essa inclusão aqui é meio óbvia. Concorda? Porque o E, eu falo, eu tenho um cruzamento no quadrado e o cruzamento mais baixo começa abaixo de L sobre 2. Esse aqui é o cruzamento, eu tenho um cruzamento, o cruzamento mais alto é acima de L sobre 2. Então, se eu estou em qualquer um desses dois, eu tenho um cruzamento. Esse lado, a inclusão é óbvia. Tá claro? A questão é a outra. Então, pega simplesmente uma configuração onde eu tenho um cruzamento. Correto? Suponha que você não está em E. Se eu não estou em E, é porque o cruzamento mais baixo, ele começa num ponto maior do que L sobre 2. Concorda? Se o cruzamento mais baixo começa maior do que L sobre 2, o cruzamento mais alto começa pelo menos acima dele. Então, o cruzamento mais alto começa num ponto maior do que L sobre 2. Então, eu estou no E chapéu. Tá claro? Mais perguntas? Fala. Esse teorema é realmente intuitivo. Tem como fazer ele ficar intuitivo? Talvez ele vai ser... Observa, eu vou querer chegar, talvez no último dia ou amanhã, não sei ainda ao certo. Bom, para você eu já comentei isso com você, mas... Imagina que eu pego um grande quadrado, L por L. Certo? Vocês acham mais fácil eu cruzar esse quadrado L por L? Ou pegar um quadrado muito maior e cruzar um quadrado muito maior? Intuitivamente, o que vocês acham que é mais fácil? Cruzar o quadrado pequeno ou cruzar o quadrado grande? O pequeno, né? Mas se eu estou na fase supercrítica, não. Cruzar o quadrado grande é mais fácil. E esse teorema é a ferramenta básica para isso. E eu concordo. Isso aqui não é intuitivo. Bom, se eu quiser começar a convencer vocês da intuição de por que cruzar um quadrado grande é mais fácil, bom, se eu estou na fase supercrítica, eu tenho meu aglomerado infinito. Eu tenho um monte de cruzamentos. Correto? Aí imagina que eu chego e coloco um quadrado na minha rede, uma espécie de janela. Aí a pergunta é, se minha janela é pequenininha, pode ser que eu não acerte meu aglomerado infinito e não veja o cruzamento. Se você começa a aumentar muito sua janela, alguma hora você pega esse aglomerado infinito. Então, a princípio, parece ser mais razoável cruzar retângulos grandes. Mas observa que nesse teorema, ele é para todo P. Eu não falei nada de fase subcrítica e fase supercrítica.
O que o teorema está falando é, se você cruza um quadrado com probabilidade grande, você cruza, observe que na fase subcrítica, se esse quadrado é muito grande, eu não vou cruzar ele com probabilidade grande. Correto? Mas se eu estou na fase supercrítica, se eu cruzo esse quadrado com probabilidade grande, eu cruzo um retângulo excêntrico no lado mais difícil, também com probabilidade grande. Então, provavelmente, eu vou conseguir cruzar várias coisas que eu quiser. Bom, não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta. Tá bom. Mais perguntas? Bom, então, boa praia para vocês hoje à tarde.